Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Segunda-feira, dia 14 de julho do ano 2025. 14 de julho, estamos hoje do 2025 e agradecemos a Deus, somos gratos ao Senhor por um novo dia de vida que Ele tem nos dado. Agradecemos ao Senhor pelo final de semana, por ter tido a oportunidade de estar realizando nossas atividades no final de semana e vendo a mão de Deus movimentando-se a favor da sua igreja. É tudo motivo de gratidão ao Senhor Deus Todo-Poderoso, pois Ele é fiel, permanece fiel e continuará sendo fiel a todos aqueles que o buscam, a todos aqueles que o amam. Bem, nesta manhã estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. E durante estes próximos 5 dias, até sexta-feira, vamos estar falando de 5 homens na palavra de Deus que cometeram erros, se equivocaram, e que esses erros trouxe algumas consequências para eles. Eclesiastes, no capítulo número 7, verso número 20, a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: porque não há sobre a terra um homem que seja justo, que faça o bem e não peque. Porque não há sobre a terra um homem que seja justo, que faça o bem e que não peque. Eclesiastes, capítulo 7, verso número 20. E essa é uma grande realidade. Não existe um homem justo na terra. O único homem justo que passou pela terra foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sim, esse não pecou, não se desviou do propósito, foi alguém que levou uma vida íntegra de santidade, em obediência à palavra do Senhor e fazer aquilo por o qual ele tinha sido enviado fazer. Somente Jesus foi o único homem que passou pela terra que não teve pecado. Agora os demais, todos eles pecaram. Talvez você possa passar pela sua mente, assim como passa pela minha mente também neste momento. A palavra de Deus diz, por exemplo, que Jó era um homem justo, íntegro, afastado do mal e temente a Deus. Porém, ele era um pecador. Bom dia, Bruno, na cidade de Artigas. Que Deus abençoe poderosamente tua vida. Uma grande alegria te ter aqui no Instagram. Um abraço desde aqui de Cacequi. E o primeiro homem que nós vamos falar nesta manhã vai ser de Moisés. O que nos diz a palavra de Deus respeito a Moisés? O que nos fala a palavra do Senhor respeito a este homem chamado Moisés, aquele que libertou o povo de Israel do Egito? Veja bem, Números, capítulo número 12, vai nos dar um entendimento de quem era Moisés. Capítulo número 12, verso número 3. Moisés era um homem manso, humilde, mais do que qualquer outro homem na terra. Moisés era um homem manso, era um homem humilde, mais que qualquer outro sobre a terra. Mas este homem cometeu erros? Cometeu. Claro que sim. Nenhum de nós estamos livres de cometer erros. Nenhum de nós estamos livres de cometer erros. E veja se cometemos erros.
Sempre estamos cometendo um erro ou não. Agora, como lidamos logo com as consequências desses erros? Essa é uma parte importante que nós devemos de analisar, de pensar como agimos nós logo depois que cometemos esse erro. Tem um arrependimento na nossa vida, o que fazemos? Não foi o primeiro que fez Moisés. Moisés, quando cometeu o primeiro erro que vamos ver nesta manhã, ele justamente não fez isso. Ele fugiu, ele foi embora para poder esconder-se daquilo que ele tinha feito e não arcar com as consequências. Em Êxodo capítulo 2, no verso número 11, nós vamos ler o seguinte: Sucedeu naqueles dias que, havendo crescido Moisés, foi ao encontro dos seus irmãos e atentou para o seu duro trabalho e viu quando um egípcio golpeava um hebreu, um dos seus irmãos dos filhos de Israel. Então olhou a um e a outro lado e, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Enterrou o egípcio. Matou o egípcio e escondeu na areia. A parte interessante aqui, bom dia, Franciele, ali na localidade de São Lourenço, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Esse pessoal aí de São Lourenço é madrugador, aí todos são madrugadores. Bom dia a Mari, na cidade de Taquarembó, que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã também. Está aqui através do Facebook conosco, tanto Franciele como Mari em Taquarembó. Vamos ver. Moisés ainda não tinha sido chamado por Deus. Moisés ainda estava morando no palácio do faraó. Agora, diante de uma injustiça, ele vai agir por si mesmo. E ele vai matar aquele egípcio. Mas a palavra de Deus nos deixa muito claro que ele vai olhar para um lado e para o outro, a ver se tem alguém. Como não tem ninguém, como aparentemente ninguém está vendo, ele vai matar e vai enterrar na areia aquele egípcio. Mas eis aqui que mais na frente, alguém, um hebreu, que estava por ali, um escravo, que logo iria ser liberto por Moisés, ou a sua família, ou a sua geração, que isto vai acontecer 40 anos depois, ele vai ver Moisés fazer isto. Quando ele está brigando com seu irmão, Moisés vai intervir, seja uma briga entre dois hebreus. E um deles vai dizer: vai me matar como tu mataste o Egito também? E aí o medo se apoderou de Moisés. E Moisés vai fugir do Egito. Vai fugir do Egito. Vai ir embora. Todo erro traz uma consequência. Todo erro traz uma consequência. Moisés fez algo errado, fez. Agora, a palavra de Deus diz algo bem interessante. Ele olhou para um lado e para o outro lado, pensando que ninguém estava enxergando. Cuidado. Cuidado com aqueles que gostam de cometerem erros, ou que gostam de fazerem alguma coisa às escondidas, pensando que ninguém está enxergando. O primeiro que está vendo todas as nossas atitudes e tudo aquilo que nós fazemos é o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, pois Ele sempre está com seus olhos sobre a face da terra. Agora, o diabo também está vendo. E é uma brecha que deixamos para o inimigo das nossas almas. Em Êxodo capítulo 3, no verso número 6 ao 10, Moisés vai receber um chamado de Deus. Ele vai matar o Egito, vai ser descoberto,
vai fugir e vai parar no deserto de Sinaí, uma região onde tem ali um homem chamado Jetro, que é sacerdote de Midian, diz a palavra de Deus. E ali Moisés vai casar com a filha de Jetro, Zípora. Ele casa com a filha desse homem. Agora ali Deus vai chamá-lo. Ele vai sentir curiosidade por aquilo que está acontecendo no Monte Sinai, onde tem uma sarça que está ardendo, mas que não queima. Ele vai chegar até lá, ele vai ter o chamado de Deus. Agora Moisés vai conhecer ao verdadeiro Deus de Israel e vai receber aquele chamado para libertar o povo de Israel. Isto é interessante também. Ele vai pedir para Deus vai pedir para ele libertar o povo de Israel. Moisés vai fazer isto. Ele vai fazer isto. Ele vai libertar o povo. Moisés vai atravessar o Mar Vermelho. Moisés vai chegar até o Monte Sinai, onde ele vai ali receber as tábuas da lei, onde ele vai subir ao monte e ali ele vai estar ali por muitos dias, esperando as palavras do Senhor que Deus está dando para ele. E ali nós temos aquela, como poderia dizer para vocês, temos uma imagem de Moisés com as tábuas do Testamento, não é verdade? Digo tábuas, mas na realidade não eram tábuas, eram pedras, pois Deus vai escrever a sua lei, Deus vai escrever os 10 mandamentos com seu próprio dedo numa pedra. Veja a experiência que vai ter Moisés. Mas lembremos que a palavra de Deus nos diz lá em Números 12, no versículo número 3, que Moisés era o homem mais manso de sobre toda a terra. Capítulo número 32, verso número 15, nós vamos ver outro erro cometido também por Moisés. Outro erro que vai cometer Moisés. O povo, no capítulo número 32, nós vamos encontrar isso. O povo, como Moisés está demorando muito, ao ver o povo que tardara desde o versículo número 1 do capítulo 32, Moisés em descer do monte, o povo se ajuntou sobre Arão, dizendo a ele: levanta-te e faça para nós deuses que irão diante de nós, pois não sabemos o que sucedeu a este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito. E ali, todos conhecemos essa história, Arão vai fazer um bezerro de ouro, para que o povo, então, possa adorar aquele Deus. A triste situação de um povo, não podemos deixar passar por alto isto, que reflete também na triste situação da humanidade. A humanidade decide fazer seus próprios deuses, criar os seus próprios deuses, criar as suas próprias imagens, adorar a ídolos, adorar coisas feitas através da mão do homem. O Salmo número 115 nos dá um panorama muito claro destas coisas que o homem faz. Hoje não está a minha pastora aqui para encher mate hoje, está meio engripada. O Salmo número 115 nos dá uma noção do que são essas imagens. Diz, por exemplo, que tem olho, mas não enxergam, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não caminham, enfim. Uma imagem é algo totalmente inerte, que não tem vida própria. É um objeto que ocupa um espaço na nossa casa e no nosso coração. É um ídolo. Está ocupando um espaço que pode ser muito bem reutilizado por outras coisas.
Isso é o que o homem faz. Se cria para si deuses, cria para si imagens, se faz outros deuses. E o povo de Israel não escapou disto, pois ainda eles estavam com seu pensamento no Egito. E o Egito era um povo pagão, era um povo que tinha vários deuses, era um povo que adorava deuses da morte, deus do sol, enfim, tinham muitos deuses. Os sapos, as moscas, eram tudo considerados deuses. Não sei se você sabia, mas as 10 pragas que veio sobre o Egito, o Senhor mandou essas pragas, porque por cada praga dessas tinha um deus egípcio por detrás, pois eles acreditavam na deidade, por exemplo, dos sapos, das moscas, enfim. E Deus vai demonstrar para eles que não tem outro Deus maior a não ser ele. E Moisés está lá, no Monte Sinaí, recebendo as tábuas da lei. Quando Moisés se depara, quando ele desce de lá e se depara com tudo isto que está acontecendo ali, o verso número 15 do capítulo número 32, depois Moisés se virou, desceu do monte, trazendo na sua mão as 2 tábuas do testemunho, escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritos. E as tábuas eram obra de Deus, e o escrito era escritura de Deus. Estavam gravadas sobre as tábuas. Quando viu Josué o alvoroço do povo que estava tumultuando, disse a Moisés a gritaria de guerra no acampamento. Mas disse a ele Moisés: não é barulho de falas de poderosos, nem gritos de alaridos, mas eu ouço alvoroço de pecado. Alvoroço de pecado. Aquilo que estava acontecendo ali, aquele Deus que eles tinham construído, estava desagradando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E Moisés vai notar isto e vai dizer: eu estou ouvindo alvoroço de pecado. É isso que eu estou ouvindo. É um alvoroço de pecado. Quando chegou ao acampamento, viu o bezerro e os símbolos, Moisés se encolerizou e, jogando as tábuas da sua mão, quebrou aos pés do monte. Quebrou aos pés do monte. Poderíamos dizer que foi uma atitude egoísta de Moisés. Um pensamento apressado demais. Uma decisão apressada demais. Talvez Moisés pensou: este povo não merece receber a palavra de Deus. Este povo não merece ouvir a palavra de Deus. Muitos de nós cometemos esses erros nestes dias de hoje. Quando queremos escolher quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Que queremos escolher quem vai estar na igreja e quem vai não estar na igreja. A palavra de Deus nos fala muito claro, lá em Tiago, dizendo para nós não fazer acepção de pessoas. Porém, nos nossos dias de hoje, a igreja está cometendo esse erro. Estão deixando aqueles de escasso recurso de lado e estão dando toda a honra para aqueles que têm posses. Isto estamos vendo diariamente nas nossas igrejas. É o empresário fulano, é o sultano, é o mengano, é o deputado fulano, é o governador fulano. Pareceria que isso fosse dar um certo status
para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não precisa de status humanos. A Igreja de Cristo, o que precisa é ser cheia da graça do Espírito Santo de Deus. É isso que precisa a Igreja de Cristo. Não precisa de gente famosa. O único famoso é Cristo. Não tem outro. Não precisamos dessas coisas dentro da Igreja do Senhor. Todos devem procederem ao arrependimento? Sim. Todos devem de procederem ao arrependimento. Todos. Nenhum escapa. Todos são chamados pela vontade de Deus a serem salvos. Essa é a vontade de Deus. Que todos os homens alcancem a salvação. Agora, claro que o homem faz acepção de pessoas. E é triste de ver, dentro da casa de Deus, o homem fazendo acepção de pessoas. Isso é algo terrível e que não agrada, logicamente, ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Moisés teve uma atitude similar. Ele não fez uma acepção de pessoas, mas ele, como poderia dizer, ele pensou ou agiu imprudentemente ao pensar que aquelas pessoas não queriam absolutamente nada com Deus, ou de que elas jamais seriam transformadas pelo poder de Deus. Então abandonou, deixou de lado. Assim como muitas vezes falamos e ouvimos falar. Eu visitei 2, 3, 4, 10 vezes, mas agora já conhece a palavra. Agora a decisão é dele. Quem nos chamou a cometer esse erro de desistir das almas? Quem nos tem ensinado a desistir das almas? Creio que o Senhor não é. E Moisés cometeu esse erro. Porém, Moisés continua a caminhada logo com o povo. As tábuas vão ser reescritas, as da lei. O povo vai continuar caminhando no deserto, até que um belo dia vão chegarem a uma região que se chamada Meriba ou Meribá. E ali naquele lugar, o povo vai dizer que tem sede, e vai ir a Moisés. Vão murmurarem contra Deus, vão murmurarem contra Moisés. E Deus vai dar uma direção a Moisés. Moisés vai orar, vai clamar, vai interceder pelo povo. Porque se uma coisa nós podemos falar de Moisés é de que Moisés era um grande intercessor. Sempre estava intercedendo pelo povo. Um povo rebelde, um povo que não queria absolutamente nada com Deus, mas Moisés sempre estava intercedendo por aquele povo. Isso nos ensina muito também, a interceder por aquele povo que Deus tem colocado no nosso caminho. Vai dizer a palavra de Deus. Moisés e Arão, pois, foram à presença da congregação e à entrada do tabernáculo temporário e se postraram sobre suas faces. Então se lhe manifestou a glória do Senhor. Luciano, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente tua vida, a tua família. Não sei de onde está nos assistindo, porém que a bênção de Deus seja para sua São Miguel, zona leste de São Paulo. Deus abençoe poderosamente, meu irmão. Bênção de Deus desde aqui do Rio Grande do Sul, Cacequi, onde estamos com frio, muito frio. Já faz mais de uma semana que não vemos o sol, é só cerração e cerração. E damos nossos bons dias também à nossa irmã Maria,
bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Hoje estamos sozinhos aqui, a pastora ainda está repousando, pois está com um pouco de gripe, questões que vêm passando aqui na nossa região. Sai um da gripe, entra o outro da gripe e assim vamos indo. Mas vamos voltar a Moisés. A glória de Deus se manifesta ali naquele tabernáculo. Isto é algo maravilhoso, é algo extraordinário. A glória de Deus manifestada ali no tabernáculo, manifestada ali na presença de Moisés e de Arão. O que eles estão fazendo? Eles estão buscando uma resposta de Deus. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e o teu irmão Arão, e fala a rocha. E fala a rocha. Vista deles, e ela dará a sua água. Tirarás água da rocha para eles, e darás de beber à congregação e a seu gado. O que fez Deus com Moisés? Deus deu uma direção. Quando Deus dá uma direção, quando Deus dá, vamos mandar lá para São Paulo, vamos mandar todo este frio lá para São Paulo. Quando Deus nos dá uma direção, nós devemos de obedecer a voz de Deus. Se Deus te dá uma direção, obedeça a direção que Deus lhe deu. Não invente coisas da sua própria cabeça. Às vezes nós queremos fazer coisas da nossa própria mente, do nosso próprio intelecto, quando Deus está nos direcionando a fazer algo totalmente diferente. Deus dá uma direção para você. Diz, vá por este caminho, e nós vamos por outro caminho. Espera em Deus. Confia no Senhor. Façamos a vontade de Deus. Caminhemos debaixo da glória de Deus. Não nos desviemos dos preceitos do Senhor. Não nos desviemos da palavra do Senhor. Não inventemos coisas humanas para impressionar o público, para trazer pessoas para dentro da igreja que não se convertem, mas sim passam a serem religiosos que estão indo caminho ao inferno por nós não seguir a direção de Deus, que é de pregar o verdadeiro evangelho. Damos uma olhada no livro dos Atos, quando começa a igreja de Cristo, a pregação de Pedro, a pregação de Estevão, quando estava sendo morto, apedrejado. Vemos pregações que confrontavam as pessoas, que levavam as pessoas, a palavra de Deus diz que chegavam a ranger os dentes pelo confronto, algumas bravas. A palavra tocava no coração daquelas pessoas. E nós cometemos erros, quando deixamos de seguir o caminho do Senhor. Deus deu uma direção para Moisés. Aqueles que leem a Bíblia já estão sabendo qual foi o grave erro de Moisés. Versículo número 9. E tomou Moisés a vara de diante do Senhor, como ele ordenara. E em seguida Moisés e Arão reuniram a toda a congregação frente à rocha e lhes disseram: ouvi agora, rebeldes, tiraremos água desta rocha para vós? Números 12, 3, diz que Moisés era o homem mais manso de sobre a face da terra. Agora aqui neste versículo número 9, de Números, capítulo número 20, estamos vendo o contrário. Ele vai ao confronto. Ele vai ao confronto.
E vai dizer a palavra de Deus no versículo número 11. Depois Moisés levantou a sua mão e feriu 2 vezes a rocha com a sua vara. E fluíram abundantes águas e bebeu todo o povo e o seu gado. Falamos no começo que cada erro que nós cometemos, nós temos sim o perdão dos nossos pecados. Pois Eclesiastes capítulo 7, verso número 20, diz que não tem nenhum homem sobre a face da terra que não tenha pecado. Isso é um fato. Agora, estamos diante de uma situação de desobediência direta à palavra do Senhor. Deus disse, fala a rocha. Moisés vai bater na rocha. Desobedeceu a palavra do Senhor. Mas o que encontramos aqui também é a misericórdia tão grande do Senhor. Uma misericórdia tão grande do Senhor, que mesmo diante da desobediência dos líderes dessa nação, o povo não sofre. Deus vai dar a água. Deus igual dá a água para essa nação, para que eles possam beberem, para que eles possam estarem ali diante daquela Daia Cardoso. Que Deus abençoe poderosamente minha irmã, e onde está Capão da Canoa, eu creio que é a nossa irmã Daia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família. Que Deus esteja sobre vocês. Norma, que Deus venha abençoá-la poderosamente também lá na Argentina, na província de Buenos Aires. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, assim como também o nosso irmão Wilberto, aqui, não sei se está aqui na cidade ou no município de Cacequi. Que Deus abençoe poderosamente a vida do nosso irmão Wilberto nesta manhã. Que a graça de Deus esteja sobre suas vidas, meus amados irmãos. A consequência sobre Moisés vai vir. O povo recebeu a bênção. O povo recebeu a bênção. Porque Deus é fiel a quê? A sua palavra. É fiel à sua palavra. Agora, nós, muitas vezes, somos infiéis. Mas Deus permanece fiel. A própria palavra de Deus nos diz isso. Mesmo que nós sejamos infiéis, Deus é fiel. Ele permanece fiel. A sua palavra se cumpre. O povo não tinha absolutamente nada a ver com o erro de Moisés, o erro de Arão. Mas o líder, o responsável por aquele povo, era Moisés. E o que vai acontecer com Moisés? Então disse o Senhor a Moisés e Arão: por não crerdes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que dei a eles. Não vão introduzir este povo na terra que eu dei a eles. Se nós lemos Deuteronômio, no final de Deuteronômio, nós vamos encontrar que Moisés olhou a terra de longe, não entrou nela. Não entrou naquela terra. Quem entrou foi Josué com todo o povo. Quem nos ensina isto? Que muitas vezes, por nós cometer erros, as bênçãos não chegam. Vemos as bênçãos de longe, mas elas não estão na nossa casa, na nossa família. Que aprendamos a obedecer a palavra do Senhor e a não cometer erros. Meu Deus e meu Pai, Senhor, nesta manhã, eu quero orar, Senhor, interceder por esse povo que está
junto conosco aqui nesta manhã, meu Deus. Tanto no Facebook como no Instagram. E pedir-te, Senhor, por eles, ó Pai. Senhor, que Tu venhas abençoar a cada uma destas pessoas, ó Deus. Hoje estamos começando, ó Pai, os dias, Senhor Deus, de trabalho da semana, os dias úteis. Senhor, que Tu venhas guardar, Senhor amado, cada trabalhador, Senhor, que está dirigindo-se para o seu trabalho, já seja no trem, no carro, na moto, na bicicleta, no ônibus, enfim, que Tu venhas guardá-los, que Tu venhas protegê-los, Senhor Deus, de todo homem, de toda mulher perverso. Livra-os do acidente. Livra-os, Senhor Deus, do homicida, do ladrão, Senhor, do malvivente. Coloca anjos, meu Pai, ao redor desses homens, dessas mulheres, desses jovens, dessas crianças que estão direcionando-se também ao seu centro de estudos, meu Pai. Senhor, as mães que vão ficar em casa, guarda, protege aqueles que estão, Senhor, responsáveis pelo lar, guarda-os, protege-os, ó Senhor, dá-lhes sabedoria, dá-lhes entendimento, Senhor Deus, para ministrar, Senhor amado, o lar, meu Deus. Pai Santo, ajuda, Senhor amado, aquele que está duvidando da Tua palavra, meu Pai. Eu quero pedir-te, Senhor, que Tu venhas ter misericórdia, que Tu venhas, Senhor Deus, abrir o seu entendimento nesta manhã, através do poder do Teu Espírito Santo. Pai, perdoa nossos erros, meu Deus. Senhor, muitas vezes erramos porque ficamos irados ou porque ficamos emocionados, animados com alguma situação, Senhor, e muitas vezes não vigiamos e caímos no erro, meu Pai. Livra-nos, ó Deus, do erro. Livra-nos, Senhor eterno, de cometer erros na nossa vida, meu Pai. Que possamos aprender a ser direcionados pelo Teu santo e soberano Espírito, meu Pai. Senhor, queremos declarar uma semana abençoada, meu Deus. Que tudo aquilo que meus irmãos tocarem venha a ser abençoado, venha a ser prosperado. E de onde eles colocarem a planta dos seus pés, aquele lugar venha a ser abençoado, venha a ser transformado pelo poder da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, Pai. Senhor, quero agradecer-te, meu Deus. Abençoa, Senhor amado, a cada família aqui representada nesta manhã. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo, 20 e 30 horas, estamos novamente aqui em espanhol, com a transmissão em espanhol para todos. E amanhã, 7 horas da manhã, estamos novamente aqui com homens que cometeram erros da Bíblia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia de Deus seja sobre as suas vidas nesta manhã. Que Deus venha